Alguns usariam o poder para construir obras maravilhosas de engenharia. A vaidade, excessos e ignorância de outros levariam o império à beira da destruição. Apesar de tudo, Roma se tornaria a civilização mais poderosa e avançada que o mundo já havia visto. Hoje, Roma é uma cidade do século XXI, onde o antigo e o moderno convivem. C'è da imparare da Roma ed è tutto, perché Roma è stato il set, potremmo dire, della storia mondiale per almeno 1000 anni. Roma è il centro di un impero sterminato che abbracciava che partiva dalla Britannia fino ad arrivare all'Armenia e all'Africa e alla Germania, quindi un impero straordinario. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, dois irmãos que foram abandonados quando bebês e criados por uma loba. Os dois irmãos construíram a própria cidade às margens do rio Tibre, mas uma discordância quanto a quem iria governar terminou em morte. Remo foi morto por Rômulo, que deu o nome à cidade. Não seria a última vez que um crime daria origem a um novo governante romano. Civil war actually is one of the very defining features of the growth of the Roman state. The story, the tradition of Romulus and Remus is one that reverberates and echoes throughout Roman history. Inicialmente, Roma era um dos inúmeros pequenos reinados que lutavam pelo poder na Itália Central. Mas, ao contrário de muitos de seus vizinhos que desconfiavam de forasteiros, Roma abrigava todos os párias ambiciosos. Romulus, he said, given the fact that we don't have any population, I'll create an asylum. I will create a sort of a free zone for anybody. Runaway slaves, brigands, pirates, whoever. Come and be part of this great idea, which is Rome. That's a very unique attitude. And said from the very beginning, it seemed that the Romans were very open. Essa abertura encorajou uma livre troca de ideias. Entre elas, teorias de engenharia importadas de outras culturas. Ao utilizar a tecnologia de vizinhos, como os etruscos, Roma expandiu e se tornou um poder regional. The Romans had an extraordinary ability to take from the technological past and adapt it to their own purposes, and to refine it and to improve upon it. They were able to take from these Etruscans the technology of road building, of moving water systems through tunnels, of building large, extraordinary walls, and produce something which was based on Etruscan technology. O primeiro grande feito da engenharia romana foi a Cloaca Máxima. Um grande sistema de esgotos que funciona até hoje, 2.500 anos após a construção. A Cloaca Máxima leva os dejetos da cidade até o rio Tibre. Os dutos subterrâneos do esgoto também eram usados para drenar a área pantanosa entre os vilarejos de Roma. Nesse local foi construído o Fórum, o antigo distrito central de Roma. The construction of the Cloaca Massima is the key event in transforming Rome from a series of tribes living on disparate hills around a swampy marsh into kind of centralized, unified culture. The new Roman Forum that resulted from the draining with the Cloaca Massima really allowed that culture to consolidate in one central place. Enquanto a cultura de Roma se consolidava, a influência da cidade sobre seus vizinhos começou a crescer. No século IV a.C., Roma controlava boa parte da Itália Central. Seus engenheiros foram chamados para criar uma infraestrutura de transportes para conectar o império em expansão. In antiquity, there were basically two modes of transportation. There was transportation
through the countryside, either on horseback, but probably walking or in carts, or that there was travel by ship. The roads, as we understand them today, basically didn't exist before the Roman Empire. Tudo isso mudou em 312 a.C., quando foi construída a Via Ápia. A primeira autoestrada nacional romana se estendia por 212 quilômetros, da capital até a província de Campânia. Para traçar a rota mais curta e direta para a costa, engenheiros romanos usaram um instrumento especial de topografia. The Romans relied on the tool called a groma, which was a vertical pole that stood in the ground with a cross on the top, and you could sight along this cross to line up 2 points in a straight line. The big difference with Roman roads and modern roads is that the Romans couldn't survey a corner, so they were all dead straight, and then they would turn a sharp angle and then go dead straight in another direction. The challenge, of course, with building a dead straight road in any direction is that you come to hills and valleys and you have to cross them. So if they had to, then they would cut through the mountains in order to take the road straight through. Depois que o traçado ideal era aceito, uma trincheira larga era aberta e preenchida com areia e pedras, para fortalecer a fundação. Em seguida, uma camada de cascalho compactada com argila ou argamassa. Por cima, pedras de pavimentação arredondadas permitiam a drenagem da água. Ma ecco, per la prima volta si è fatto una pavimentazione stabile, una pavimentazione che potesse durare nel tempo, che potesse sopportare il transito frequente di carri, oltre che poi delle armate. The roads were incredibly intimidating. You could look at a road and say, I wonder how long it takes to get a couple of legions, 10,000 guys down this road, right into my backyard. I think I'll think twice about starting any nonsense with Rome. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Roma controlava a maior parte da Europa Ocidental e o norte da África. Tendo derrotado Cartago um século antes, Roma era a única superpotência do mundo mediterrâneo. O sucessor de César foi seu sobrinho neto, Otávio, que foi rebatizado de Augusto e coroado como o primeiro imperador de Roma. No governo de Augusto, a rede de estradas romanas foi expandida até os cantos mais distantes do império. E com a estrada pavimentada, era hora de construir novos destinos. Under Augustus, we can see popping up everywhere Roman-style cities equipped with a forum, with a theater, with an amphitheater, with a basilica, and all of the other markers of what made a Roman city. Para os nativos das províncias recém-conquistadas, as novas cidades validavam o estilo de vida romano. People would flock to the new cities, these urban centers, which were symbols of civilization, higher standard of living, incredible jobs. That's where the money resided, and people would go, as today, will go where the jobs are. And ultimately, the people in these conquered nations would really embrace these Roman ideas. The Roman city itself was the greatest image-creating device, I believe, that the Romans had. And those cities survive today. London, Bonn, Paris are all testaments to Rome's expansion of its culture through its cities. Os engenheiros romanos tinham uma arma secreta para construir estruturas maiores, mais fortes e em menos tempo. Concreto à prova d'água misturado com uma areia vulcânica chamada pozzolana. Early concretes were just a simple lime mortar mix, which, although they would set, weren't very strong, and indeed the particles in the early concrete could easily break apart. But in Roman concrete, the pozzolan sand reacted with the lime, and it makes a concrete quite like a modern concrete, much stronger. Malte di tipo idraulico al posto delle malte aeree che si usavano in precedenza ha consentito di avere enormi resistenze, possibilità di far presa anche in acqua, durabilità, ed è stato l'elemento fondamentale nello sviluppo dell'architettura romana.
Durante o governo de Augusto, esse concreto solidificou o controle de Roma sobre a Europa Ocidental, permitindo que os construtores romanos dominassem a paisagem com enormes monolitos artificiais. Um deles iria revolucionar a vida cotidiana em Roma durante vários séculos. No primeiro século da era cristã, Roma era a única superpotência europeia. Enquanto expandiam o império, os romanos também olhavam para dentro e usavam seus conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade de vida na capital. De todos os feitos da engenharia romana, nenhum alterou tanto a vida diária como a água corrente. Rome's system of water distribution was a quantum leap to anything which had come before it. Na capital, 11 linhas de aquedutos levavam água para os cidadãos, transportando ao todo 800 milhões de litros por dia a partir de fontes nas montanhas a quilômetros de distância. What the aqueducts did was really revolutionize the daily life of Roman citizens. Not just the gardens and the villas of the wealthy or the palaces of the emperors, but the average Roman. So much water was available in the city of Rome, and this sustained an enormous population. Os aquedutos promoveram o crescimento de uma nova cultura urbana. Com o fornecimento constante de água, quase 1 milhão de pessoas viviam com limpeza e conforto na capital. And it's the water from the aqueducts which can flush out the human filth and keep your city clean. This is another reason why the Romans think that they're superior. It's because they're cleaner than everybody else. Nenhum império sozinho pode levar o crédito pelo sucesso dos aquedutos. Eles foram construídos ao longo de vários séculos. Mas foi o imperador Cláudio, um homem desfigurado que sofria de gagueira, que teve o maior impacto no abastecimento de água de Roma. Antes de subir ao poder, Cláudio era motivo de riso. Considerado inválido, ele era até escondido do povo. Claudicante, muoveva continuamente la testa, parlava, aveva un riso smodato, senza grazia, e poi soprattutto aveva anche problemi con la salivazione e con il resto, quindi doveva essere piuttosto sgradevole la sua vista. Apesar das deficiências, Cláudio foi inteligente o bastante para tomar o poder quando teve a oportunidade. No ano de 41, a maior parte da família real foi assassinada para vingar o reinado sangrento do sobrinho de Cláudio, Calígula. Cláudio foi poupado quando o encontraram escondido atrás de uma cortina. Com a vida em risco, ele conseguiu subornar os guardas pretorianos para que o proclamassem imperador. Esse ato iria mudar o rumo da história romana. Once he became emperor, he seems to have ruled in many ways, at least by our standards, well. He clearly was not a stupid man. Durante o reinado de Cláudio, o império progrediu de várias formas. Na fronteira, suas legiões conquistaram a Bretanha, algo que nem Júlio César tinha conseguido fazer. Em Roma, ele construiu 2 grandes aquedutos, o Aqua Claudia e o Anio Novus, que aumentaram muito o fluxo de água na cidade. Aqueducts are not that complicated in theory. That is that water seeks its lowest level, and therefore that you can run water down a slope from any area to another area. So that's a pretty simple premise that everybody would have known. But the practice of creating an aqueduct is another thing. Os aquedutos foram planejados para chegar à cidade em ângulo gradualmente descendente ou gradiente. Esse gradiente era de apenas alguns centímetros a cada 30 metros.
The slope of the aqueduct had to be calculated from great distances, 20, 30, sometimes even 40 miles, from the source in the mountains to the cities themselves. That had to be consistent. They couldn't deviate from it, regardless of what the terrain was. Para manter o declive perfeito através das montanhas, os engenheiros cavavam túneis com um ângulo perfeito. Quando cruzavam vales, as tubulações eram elevadas em muros de pedras. Se os muros precisassem ter mais de 2 metros de altura, os romanos poupavam materiais de construção e ainda aumentavam a resistência usando um antigo conceito de engenharia, o arco. The arch revolutionized architecture in the ancient world by permitting far greater spans than had been allowable before. They basically changed the spatial conception totally of Roman architecture. Os arcos eram feitos em torno de uma forma de madeira que mantinham as pedras firmes até a colocação de uma pedra central, que distribuía o peso por igual para cada lado do arco, permitindo que outras pedras fossem colocadas acima dela. Arches are improvement upon building just a straight wall in a variety of means, both in terms of their efficiency and in terms of their strength. The arch, of course, takes much less material to build. Arches are very strong at supporting things like roofs and aqueducts and whatever you want to put on top of them. Uma coluna de arcos de 10 quilômetros levava o Aqua Claudia através de vales a caminho de Roma. The aqueducts would have had a covered roof, but of course if you could take the roof off, you could see the water like an open river coming down towards the city. Ao chegar na cidade, cada aqueduto desembocava em 3 tanques de contenção. Um para as fontes públicas de água potável, o segundo para os banhos públicos e o terceiro reservado para o imperador e outros romanos ricos que podiam pagar pela própria água corrente. Um conceito avançado para a época.